mostrando aí como que a Federação da Agricultura e Pecuária, através dos seus sindicatos, a Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui do DF, fazem o agronegócio acontecer aqui no Distrito Federal. Afinal de contas, gente, o Distrito Federal, Brasília, é muito mais agro do que Monumento. Se não é o agronegócio acontecer aqui, não vai nada para frente. E é por isso que os meus convidados estão aqui, que não me deixa mentir, Fernando Mesquita, o nosso grande presidente da Rural Tour, que está aqui conosco desde o começo, que faz o turismo rural acontecer. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Marcelo, você, Najara, toda a equipe da Tour Rural TV, por essa oportunidade aqui que nós da Rural Tour vamos ter, nessa grande festa, né, que é a feira da Agro Brasília. E aqui, ao meu lado, meu querido companheiro e irmão, Antônio Barreto. O bom é que nossos convidados já se apresentam. Já se apresenta. Aqui é o bate-papo, o café com agro gostoso, né, Antônio Barreto é de casa, né? Então eu vou casa. deixar você apresentar ele, né? Antônio Barreto, ele que está aqui mais uma vez, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do DF, que hoje está completando 56 anos, é isso mesmo, De Barreto? engenharia, olha só, engenharia isso mesmo, agrônoma, né? meus Isso queridos. mesmo. Nós estamos aqui nessa festa belíssima, acompanhado do nosso irmão aqui, Fernando Mesquita, um lutador aí do turismo rural em Brasília, o turismo sustentável, que gera um grande número do agronegócio. Ainda temos aquela questão, hein, Marcelo? Qual o tamanho do nosso PIB do turismo rural de Brasília? Até hoje a gente não chegou a mensurar e vamos. Olha, eu posso te garantir que mesmo não tendo os números atuais é muito grande. Eu ia Porque falar mesmo, quando nós todo começamos mundo- a mostrar a força do turismo rural aqui, com a Rural Tour indo nas propriedades, a gente percebeu o quanto que tem de empreendedores rurais atuando nesse setor, né, Fernando? Exatamente, Marcelo. O Rural Tour, ele já existe há mais de 20 anos. Estamos ali em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do DF, juntamente com o Senar e sindicatos. Somos um segmento dentro de termos de associação, porque temos outras associações também que cuidam do turismo rural no Distrito Federal, mas o Rural Tour, ele assume essa liderança. Então hoje somos mais de 30 empresários de médio, grande e pequeno porte atuando no turismo rural. Gostei da colocação que você fez da questão da força do agro aqui no Distrito Federal, porque 70%, Nayara, do Distrito Federal é agro. Então ele tem uma alta produtividade, seja em questão de grãos, de hortos, de frutas, e o turismo rural também sendo a grande vitrine do agronegócio no Distrito Federal. E a gente vê aqui nesse espaço, né, que o turismo tem crescido, o interesse pelo agronegócio também. Então acaba que a experiência que as pessoas estão podendo ter aqui na feira é o primeiro dia, mas você realmente entra na vivência e é o que vocês fazem lá, né, Fernanda? A gente já teve outros bate-papos e eu sempre falo que vender a experiência realmente de viver o turismo rural é muito maior do que só o turismo e só o agronegócio. Quando você junta os dois, a força é ainda maior, né? Exatamente, são dois braços que nós temos para justamente apresentar o agro, que é o turismo rural, né? Que tem vários segmentos dentro dele, rural, mas também temos o agroturismo, né? E exemplo nosso é a nossa capital nacional do agroturismo, que é a Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo, que o Marcelo Dias conhece tão bem, Venda Nova do Imigrante. Então é uma história belíssima, né? Uma história de insistência, persistência do nosso grande amigo lá, do Leandro Canal, né? Ele tem trabalhado há muitos anos fortalecendo o agroturismo, porque mostra justamente a produção, né, do campo, e você atrai então as pessoas para ver o que o campo está oferecendo e ofertando. Chegamos a ter lá 3 gerações trabalhando dentro de fazendas, né, produzindo queijo, doces, embutidos, vinhos, cafés especiais. Então é uma história muito bonita ali de Venda Nova do Imigrante e que é referência para todos nós. Aqui em Brasília nós temos uma força muito grande e a Tour Rural TV vem mostrando, que é a rota da fruticultura, não é mesmo? Que tem um potencial muito grande dentro do Distrito Federal, dentro da RIT e cada vez expandindo mais.
Isso é muito bom, Najara, porque é o seguinte, o que a gente percebe que está acontecendo aqui em Brasília, graças ao trabalho que a Rural Tour e que a Associação dos Engenheiros Agrônomos tem feito também. Além de expandir, é a parte profissional que envolve junto com os produtores, né? E o Barreto acompanha isso de perto e vê o quanto que esses empreendedores rurais precisam da força do engenheiro agrônomo. E hoje completando 56 anos da engenharia agronômica aqui em Brasília, né? Justamente. Então, praticamente, com o nascimento de Brasília, devido à sua característica ainda naquela época e atualmente como agro, foi fundada a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, uma das primeiras do Brasil, Marcelo e Najara. Foi fundada em 23 de maio de 1967. Então, hoje, exatamente, a nossa Associação dos Engenheiros Agrônomos, a sua Associação dos Engenheiros Agrônomos, de você, engenheiro agrônomo do Distrito Federal e fora dele, porque, tipo assim, o intuito é trazer esse sentimento de pertencimento a toda a agronomia. Neste ano, bastante peculiar para nós todos, onde temos 90 anos da criação, da regulamentação da profissão do engenheiro agrônomo. E um detalhe, Marcelo, que a gente não consumiu isso, foi nos revelado depois daquele nosso encontro com o deputado Thiago Manzoni. A engenharia agronômica foi criada alguns meses antes da engenharia. O decreto que criou a engenharia foi 12 de dezembro de 1933. O que criou a engenharia agronômica foi 12 de outubro. Então, por isso, dia 12 de outubro ficou dia do engenheiro agrônomo e 12 de dezembro, o dia do engenheiro. Agora, por que dessa antecipação? Porque foi um pedido do filho do nosso presidente Getúlio Vargas ao então presidente, seu pai, de que queria que, devido ao Brasil, naquela época, ser um país com expectativa de ser o celeiro do mundo, em 1933 ele disse, vou trazer, enaltecer um pouco mais essa profissão que vai fazer rodar o país, como um país com a missão de produzir alimentos. Então a gente fica bastante sensibilizado com essa, digamos assim, esse insight que teve o Manuelzinho Vargas, o Manuel Vargas, filho do presidente Getúlio Vargas, que era engenheiro agrônomo, e disse, meu pai, vamos aqui separar essa engenharia agronômica para ela ser regulamentada um pouco antes, num dia excepcional, que era o dia de Nossa Senhora Aparecida, para trazer fertilidade aos campos e força a esses profissionais que vão consolidar o Brasil como celeiro do mundo. Ixi. 90 anos depois, estamos nós aqui. Estamos aqui contando essas histórias. Contando essas histórias, fortalecendo esse grupo de profissionais que se integram com os demais. Porque não tem como pensar no agronegócio se você não pensar no engenheiro agrônomo e os demais profissionais da engenharia, da biologia, da administração, mas vindo com o viés de se trabalhar a terra para produzir alimento, preservar, gerar riqueza e renda. E isso é a nossa aptidão. Viemos aqui também nesse momento em primeira mão, Marcelo, aqui como presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, em nome da nossa diretoria, criar o mérito o regime mérito agronômico. O mérito agronômico brasiliense. Olha, isso aqui é muito importante. Eu só vou te interromper um minutinho, porque eu quero falar sobre isso, porque isso é inédito. Isso aqui a gente já está trazendo em primeira mão. Isso é furo de... É uma novidade do nosso podcast. É furo de reportagem do nosso podcast. Eu não vou entregar de primeira mão, não. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu quero agradecer muito a sua participação
aqui também, mas dizendo para você que você não vai ficar livre não, viu, Fernando? Eu só vou te dispensar por um minutinho, porque a gente tem mais convidados, mas fica por aqui para a gente voltar a fazer o nosso bate-papo sobre o turismo rural. Enquanto isso, vamos exibir mais uma vez o nosso vídeo, pra gente, o vídeo que a gente entrou com a abertura, já que o Barreto e você falou muito bem sobre a questão da agronomia aqui em Brasília, da força do agronegócio, que a gente vai ter mais convidados aqui conosco também, viu? Obrigado, Fernando. Muito obrigada. A gente espera vocês aqui novamente, né, Marcelo? Para mais bate-papo. E aqui, gente, nesse podcast vai ser desse jeito. Vocês vão perceber que nós vamos trazer convidados para trazer essa dinamicidade para o nosso podcast, que é um grande diferencial, uma inovação aqui no Agro Brasília 2023. Então, roda o vídeo e daqui a pouquinho a gente está com outro convidado.